Meus amigos, boa tarde, boa noite. Um assunto sempre atual é a pressuposta reencarnação. A reencarnação é o principal apoio das doutrinas espiritualistas, da doutrina codificada no século XIX por Allan Kardec. Muito bem. Mas essa reencarnação existe? Não, ela não existe, não pode existir, ela não existe nenhuma prova. O que existe contra ela é toda a contextualidade bíblica. Repito, o que existe contra a reencarnação é toda a contextualidade bíblica e toda a obra redentora de Jesus. Todo teólogo sabe disso, cristão, católico, todo evangelista, todo biblista sabe disso, né? Os nossos amigos reencarnacionistas é que querem impor uma coisa que não existe. Então, as pessoas mais conhecedoras do Evangelho e que, num exame rápido, podem mostrar em diversas passagens que a reencarnação, além de não existir, não pode existir e não tem cabimento dentro das Escrituras Sagradas. E nunca teve. Se você ouvir essa história de que a reencarnação foi tirada das Escrituras Sagradas para se colocar a ressurreição, me perdoe, mas essa pessoa está mentindo e mentindo muito para você. Ela está pregando o anticristianismo e ela está fazendo isso pensando que está fazendo um grande favor a Deus e um grande favor a você, e está, no caso, agredindo a você e a obra redentora de Jesus. A reencarnação não existe. O que existe é a obra redentora de Deus manifesta em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode ler isso em diversas passagens bíblicas. Você pode ler na carta aos Romanos capítulo 3, na carta aos Romanos capítulo 5, né? Você pode ler em Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, etc, etc. Toda a contextualidade bíblica. Vamos citar apenas duas passagens que mostram nas Escrituras que a reencarnação não existe e nem pode existir. Não pense que esses dois textos apenas desmentem isso. Repito, toda a contextualidade bíblica e a obra redentora de Jesus repudia a reencarnação, porque ela não encontra assento, ela não encontra lugar na obra redentora de Jesus. Aquele texto sempre negado pelos reencarnacionistas, que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, e que eles dizem que a carne apodrece, mas o espírito sobrevive. Nós cristãos também sabemos disso, mas só que o espírito sobrevive não é para ficar escolhendo as suas veredas, é para o juízo. E aqui está, Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, que fala das duas unicidades. Eu gosto muito de enfatizar esse ponto. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez. Olha aí a obra redentora de Jesus. Foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado,
mas para brindar salvação a todos aqueles que o aguardam. Eu estou usando a Bíblia King James atualizada, uma de estudo, com muito comentário. Muito bem. Hebreus 9, 27 e 28 mostra que ao homem é concedido o quê? Nascer uma vez, viver e morrer. Vindo depois disso o juízo. Acabou-se. É uma vida só. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Eu falei 2 vezes? Eu falei 3? Não, eu falei uma vez. Mas as pessoas tentam trabalhar esse texto, parece mentira, para tentar introduzir no conceito dos ingênuos e dos incautos o pressuposto reencarnatório. Não. Hebreus 9, 27 e 28 fala da unicidade da vida e da unicidade da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que o 27 nega a reencarnação e o 28 afirma que a salvação é por obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo e não por salvação por qualquer meio inventado pelo homem. Outra prova de que o homem não pode remir-se, não pode depurar-se dos seus próprios pecados, a não ser por ato soberano do Espírito de Deus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26. Que diz: ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Se os ricos não podem ser salvos por terem muito ouro, e nós por sermos pobres, isso não nos garante a misericórdia de Deus? Enfim, Jesus, como podemos ser salvos? Mas Jesus, fixando neles o olhar, revelou-lhes: isto é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O próprio Jesus, com as suas palavras, diz que o auto-resgate, a auto-remissão, a auto-reconciliação com Deus é uma coisa impossível e fantasiosa para os homens, só sendo possível pela intervenção soberana de Deus. Muito bem. Falou em soberania, já tem um moço que fica muito incomodado com isso, que é Allan Kardec. Como é que apareceu a reencarnação na codificação espírita do século XIX do senhor Allan Kardec? Aquele pensamento iluminista da época do chamado iluminismo francês, século XVIII, XIX, não tolerava as soberanias, as revelações e os dogmas. As pessoas estavam, com uma certa razão, já cansadas da soberania e de uma certa pressão da própria Igreja Católica Apostólica Romana. E isso já tinha séculos. Antes mesmo dos séculos XV e XIV, a Igreja Católica Romana, ela, no caso, exercia o seu poder junto com o poder dos reis, o chamado poder aristocrático. O poder do clero e o poder aristocrático oprimiam o povo e não levavam os princípios cristãos devidamente às pessoas, mas sim o poder do rei e o poder do clero. Então as pessoas já estavam cansadas realmente nesse chamado iluminismo francês, não só na França, mas também em outros países, já estavam cansados da soberania da Igreja Católica Apostólica Romana. Soberania, revelação e dogma, iluminista não aceita de maneira nenhuma. Ele rejeita completamente. Tudo tem que ser raciocinado. Tudo tem que ser
fruto da brilhante mente do homem. E Allan Kardec, examinando as Escrituras Sagradas, como qualquer pessoa, constatou com facilidade que havia uma obra redentora de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. E essa obra redentora, no caso, ocorria por atos soberanos de Jesus. Sim, Allan Kardec constatou que o cristianismo das Escrituras Sagradas, como é ainda nos dias de hoje, é uma sequência de atos soberanos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus aparece como soberano e Senhor, e os seus atos são responsáveis pela nossa salvação, pela nossa reconciliação com Deus. São atos soberanos de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos soberanos, não são atos magistrais, são atos de um Espírito soberano. Convencer o homem da sua natureza pecaminosa, fazer com que o homem se arrependa perante Deus, como que ele queira ser uma nova criatura, nascida do alto, nascida de Deus. Faz com que o homem seja regenerado, reestruturado no campo moral e no campo espiritual. É a verdadeira palingenesia. Palingenesia, por favor, não é reencarnação, não. É reestruturação ou regeneração. Tá? Como está também na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Pelo lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Outro ato soberano, a nossa reconciliação com Deus, anulação de nossos pecados, a justificação, a concessão do Espírito Santo de Deus. E sem essa concessão do Espírito Santo, não existe capacidade cristã, não existe a identidade cristã, porque o Espírito Santo é o penhor, é um verdadeiro emblema espiritual no espírito do homem e da mulher cristão, que são aceitos perante Deus. Ele constatou, como qualquer um de nós biblistas ou então evangelistas pode constatar, que a salvação do homem, a reconciliação com o homem, obrigatoriamente exige atos soberanos de Jesus. Atos soberanos de Jesus. Um iluminista tolera isso? Não suporta. Então Allan Kardec decidiu: eu preciso tirar isso do entendimento das pessoas. Eu já não gosto da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu já não aceito soberanias, já não aceito dogmas e não aceito revelações. Eu vou ter que fazer uma coisa aí, uma verdadeira limpeza. Jesus, você está destituído da tua condição de soberano e Senhor. Aquilo que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, vós me chamais de mestre e Senhor, pois bem, eu sou mestre porque eu vos ensino, e eu sou Senhor e soberano, Curios, porque eu exerço sobre nós um poder que somente o meu Espírito e o Espírito Santo de Deus podem exercer. Esses atos soberanos, o senhor Allan Kardec, o codificador, varreu do entendimento das pessoas. Jesus, você está destituído da sua condição de Senhor e soberano. Para mim, você vai ser mestre, porque me convém que você seja mestre e mestre dos mestres, mas nunca Senhor dos senhores. Não vai exercer soberania nenhuma. E em toda a literatura nós vamos ver que Jesus não aparece como soberano, como Senhor, como autor e consumador da fé cristã, como redentor,
como aquele que nos redime de nossos pecados. Então é facilmente constatável porque que Allan Kardec despojou Jesus da sua condição soberana. Quanto poder, né? Você vê que homem poderoso, né? Há homens nesse mundo que se acham dotados de um poder para fazer certas coisas e pensam que Deus está ao lado deles nessas heresias. Então, o codificador varreu a condição de Jesus soberano e Jesus ficou reduzido a mestre. Mestre Jesus, que nos ensina o amor fraternal. Mestre Jesus, que nos ensina a mansidão. Mestre Jesus, que nos ensina o perdão. Soberano nunca, por favor, mestre e sempre mestre. Mas ele percebeu que ao tirar os atos soberanos de Jesus, ficou um grande vazio. Era preciso tirar a soberania de Jesus e entregá-la na mão dos homens, para que o homem presumisse poder salvar-se, para que os homens, através das décadas e dos séculos, presumisse reconciliar-se com Deus. O que eu vou fazer? Já sei, vou importar da Ásia o pressuposto reencarnatório. Ela vai ser a minha panaceia universal. Ela vai explicar tudo. Ela vai, através das obras, reconciliar o homem com Deus. Ela vai explicar as diferenças sociais, as anomalias das criancinhas. Ela vai, enfim, servir como pau para toda a obra, como panaceia universal. Foi isso que ele fez. Só que ele cometeu dois atos extremamente graves. Mexeu com a identidade e com a missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é nosso Senhor e nosso soberano, o nosso Kyrios. Ele é proprietário do nosso espírito e de todo o nosso viver. Embora esse iluminista chamado Allan Kardec não tolerasse isso, ele não mudou verdade nenhuma. Jesus continua sendo mestre, senhor e soberano. Muito bem, mas qual é o mal dessa reencarnação? Ela não existe, ela é uma estrangeira alienígena que foi importada da Ásia para a Europa e ela não permite a reconciliação do homem com Deus. A única coisa que pode nos reconciliar com Deus é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e a vontade do Espírito Santo de Deus. Nada criado ou inventado pelo homem pode ser aceito por Deus para substituir, pasmem, o homem substituindo a metodologia de salvação de Deus por uma metodologia de salvação de homens. Só porque era numa época de grande rebeldia, só porque era numa época de grande revolta, e essa foi e é uma das maiores agressões ao cristianismo. A reencarnação é uma das maiores agressões à obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós, ela aparece claramente como uma grande falácia, uma grande agressora. Para muitos parece ser, como eu disse, a panaceia universal e não é coisa nenhuma. Crer na reencarnação é necessário que a pessoa despreze a obra redentora de Jesus. As revelações de Deus, as profecias, os demais ensinamentos de Jesus e tudo aquilo que consta nas cartas e nas epístolas.
que fala da salvação pela graça mediante a fé. Fala da morte vicária, do sacrifício perfeito e do sangue remidor de Jesus. A reencarnação, além de não existir, ela foi então inventada durante a codificação no século XIX para pressupostamente suprir aquele vazio, aquele ato deixado pelo senhor Hippolyte Denisard Rivail, que foi tocar na obra redentora de Jesus, viu que fez um grande estrago e tentou consertar. E ainda muitas pessoas hoje, milhares de pessoas boas e cultas, pensam que ele fez um grande favor à humanidade. Nós somos salvos unicamente pela graça mediante a fé. E a reencarnação agride a obra redentora de Jesus e impede que o homem seja reconhecido como cristão. Pode ser bom, pode ser caridoso, pode ser benevolente, mas Deus não admite rebeldias e adulterações na obra do seu Filho amado Jesus Cristo. Que você entenda isso e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Não se deixe levar por esse engodo. Nós só somos reconciliados com Deus e só andaremos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pela graça mediante a fé, por obra redentora de Deus em seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Que essa reflexão sirva para que você, no caso, repudie tudo aquilo que venha do coração perverso do homem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.